Vamos falar de uma das histórias mais impressionantes e, olha, mais debatidas de Jesus, a do homem rico e Lázaro. É uma narrativa, uau, sobre riqueza, pobreza e uma reviravolta de destinos que há séculos nos intriga, ensina e, claro, nos adverte. A história já começa com uma imagem de pura opulência, sabe? Um homem rico, mas muito rico, vestido com as roupas mais caras que existiam, púrpura, linho finíssimo, e a vida dele era basicamente uma festa sem fim, um banquete atrás do outro, puro luxo. E aí, no portão dessa mansão, a gente tem o extremo oposto. Lá ficava um mendigo chamado Lázaro, o corpo dele, coberto de feridas. A única companhia que ele tinha eram os cães, que vinham lamber essas feridas. O sonho dele era só comer as migalhas que caíam da mesa do rico. É um contraste muito forte. Mas então, a morte chega. E aí, tudo vira de cabeça para baixo. Os papéis se invertem de um jeito que ninguém esperava. O mendigo, de repente, encontra consolo. E o rico, em tormento. É essa inversão chocante que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos lá. Essa história, que a gente só encontra no Evangelho de Lucas, ela pinta uma cena poderosa e inesquecível. E levanta umas questões bem profundas sobre o que é justiça e o que de fato acontece depois que a gente parte desta vida. E o que mais impressiona aqui é a escala dessa inversão. Pensa só, o homem que tinha absolutamente tudo agora está implorando por uma única gota de água, enquanto o Lázaro, que não tinha nada, está em paz, tranquilo, ao lado do patriarca Abraão. E isso já nos joga na primeira grande dúvida. Um debate que, olha, já dura séculos. Jesus estava contando um caso que realmente aconteceu? Ou era uma história simbólica, uma parábola? Então, de um lado, tem um detalhe que chama atenção. O nome Lázaro. É a única vez que Jesus nomeia um personagem numa de suas histórias, o que poderia indicar que foi um caso real. Mas, por outro lado, a estrutura toda tem cara de parábola, aquele jeito que ele usava para ensinar coisas profundas. Hoje em dia, a maioria dos especialistas a vê como uma história-parábola. E aí, dependendo de como a gente enxerga isso, se é literal ou simbólico, surgem duas visões bem diferentes sobre o que acontece depois da morte. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira interpretação, a mais literal, é como se Jesus estivesse abrindo uma frestinha na cortina que separa o nosso mundo do além. Ela sugere que, sim, existe um estado consciente logo após a morte, com tormento para uns e bem-aventurança para outros. Tudo isso enquanto se aguarda o julgamento final. Já a segunda interpretação enxerga tudo como uma grande alegoria. Nessa visão, os personagens não são pessoas, mas grupos. O rico seriam os líderes religiosos da época e Lázaro, o povo comum, o povo humilde. A morte deles não seria física, mas sim uma inversão espiritual dramática que aconteceu aqui na Terra mesmo. Mas o interessante é que não importa qual interpretação a gente escolha, as duas chegam na mesma mensagem central, que é muito poderosa. E essa frase resume a lição perfeitamente. A história é um alerta, um aviso bem sério contra a avareza, sabe, aquele amor ao dinheiro e o descaso com quem precisa. O rico não foi condenado por ser rico, mas sim pela vida egoísta que levou, ignorando completamente os mandamentos de Deus. As imagens que essa história cria na nossa mente são tão fortes que elas continuam fascinando as pessoas até hoje. Isso me leva a uma pergunta: como é que uma narrativa tão antiga está sendo reimaginada agora, na era digital? Parece que hoje, mais do que nunca, existe um desejo de ver essas cenas, de torná-las quase palpáveis. A busca agora é por detalhes incríveis, imagens em 16K, ultra realistas, o nível de detalhe que é de tirar o fôlego. E para alcançar isso, muita gente está usando inteligência artificial. Eles escrevem comandos, os prompts, como esse que estamos vendo, para gerar imagens hiperrealistas de cenas bíblicas. É uma forma de trazer um texto de milhares de anos para um formato visual que é, uau, super moderno e detalhado. E isso vai além da arte, sabe? É uma tendência. Os criadores de conteúdo hoje pegam essas histórias clássicas e as embalam com introduções de impacto, um ritmo acelerado, tudo pensado para prender a atenção da galera no mundo digital. Mas, ok, vamos voltar para o clímax da nossa história. O homem rico, lá no meio do seu sofrimento, faz um último apelo, um pedido desesperado. Ele implora para que Lázaro seja enviado de volta à terra. Por quê?
para avisar os 5 irmãos dele. Na cabeça do rico, se eles vissem alguém que ressuscitou um milagre desses, com certeza eles mudariam de vida. Só que a resposta de Abraão é direta, quase cortante. Ele diz: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Basicamente, ele está dizendo que seus irmãos já têm tudo o que precisam para saber o que é certo: as Escrituras. E o ponto final da história é essa frase, que é de arrepiar. O que ela quer dizer é que, se a mensagem clara das Escrituras não for suficiente para tocar uma pessoa, então nem o maior milagre do mundo, nem mesmo ver alguém voltar dos mortos, vai conseguir convencer um coração que já se endureceu. E isso nos deixa com essa pergunta, né? Uma pergunta bem provocadora sobre o que é fé e o que realmente é necessário para transformar uma pessoa. Se essa análise te fez pensar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdo assim.